Olá, o TV Câmara Entrevista já está no ar e hoje o nosso assunto é segurança no trânsito e a campanha nacional Volta Segura, o motorista que dorme bem volta para casa. E para falar sobre esse assunto, recebemos aqui especialistas no assunto, o enfermeiro Irango Terres Luz, que é coordenador do projeto Volta Segura, e também o Dr. Ricardo Egli, que é médico especialista em medicina do tráfego e vice-presidente da Abramet. Então começo pelo senhor enfermeiro, seja muito bem-vindo, tudo bem? Tudo bem. Obrigado. Dr. Ricardo, mais uma vez conosco aqui, seja bem-vindo. Olá, é um prazer estar com vocês novamente. Então, eu gostaria de começar falando sobre a área de estudo de vocês, né? Ira, conta um pouquinho pra gente sobre como que esse assunto, essa questão da volta segura, a questão do sono entra na sua vida, nas suas qualificações. Eu sou enfermeiro de formação, mas trabalho na área do sono desde quando técnico em polissonografia, né? Então, eu entrei na área de exames de diagnóstico, né, estudando essa área de como fazer diagnóstico de distúrbios do sono. Depois fui trabalhando na questão de implantação de laboratórios. Então, trabalhei por muito tempo na área de treinamento de formação de novos profissionais. E o projeto entrou dentro da minha área de atuação quando a doutora Amanda Costa, que é a CEO da empresa, né, uma otorrino com formação em sono, resolveu estudar a medicina do tráfego. Para nós, dentro da medicina do sono, quem trabalha na área de sono, a questão de sonolência e riscos de acidentes é bem presente. Mas quando a gente começou a entrar mais dentro da medicina do tráfego, foi entender o grande número de acidentes de trânsito, isso ficou cada vez mais evidente no nosso dia a dia, buscou-se entender por que a área de medicina do tráfego não atua tanto com a questão da avaliação do distúrbio do sono. Né? E aí a gente foi buscar entender o porquê que isso não acontecia, entender quais são as barreiras que existem, e aí veio a ideia de desenvolver esse projeto, né? Um projeto que tem uma abrangência nacional, que busca a formação, a informação e o desenvolvimento de áreas de diagnósticos dentro da medicina do tráfego. Perfeito. Da mesma forma, doutor Ricardo, a gente sabe que o trânsito e a medicina têm muito a ver um com o outro, né? Queria que o senhor nos explicasse isso e, além disso, falasse um pouquinho sobre o que é a Abramet também. Bom, a Abramet é a Associação Brasileira de Medicina do Tráfego, é uma entidade que esse ano, agora em 19 de agosto, completa 45 anos, né? Atua na promoção da vida, na segurança no trânsito, né? E também é a especialidade médica responsável pela formação, né, e pela qualidade dos médicos especialistas em medicina do tráfego. Hoje a especialidade de medicina do tráfego é a única especialidade que está colocada em lei pela obrigatoriedade de ter um título de especialista para a atuação. E nós trabalhamos, né, com pesquisa, com estudos, com a promoção da saúde, né? Falamos, né, de forma mais coloquial que nós estamos salvando vidas no asfalto, porque a medicina do tráfego se preocupa com a mobilidade humana em qualquer meio que seja, quer seja no meio terrestre, no meio aquático, no meio aéreo, né? A mobilidade humana, ela deve ser feita com tranquilidade e não era para termos sinistros de trânsito, os vulgos acidentes, né? Nós mudamos essa palavra acidente, Vanessa, porque acidente tem aquela conotação de algo que seja fortuito, algo que seja inesperado, né? Um acidente mesmo. O que nós vemos, especialmente quando nós falamos sobre sono, nós temos um sinistro, porque muitas vezes, ou na maioria das vezes pelo menos, aquela pessoa que está com sonolência, que está com sono e assume a direção de um veículo, na realidade ela não poderia estar assumindo. Então ela está assumindo um risco de ter um sinistro de trânsito. E a medicina do tráfego é uma área que trabalha para que não existam esses sinistros de trânsito. E o sono é uma situação muito específica e, infelizmente, cada vez mais tem crescido o número de sinistros de trânsito causados por sono. E nós estamos falando de uma gama de sinistros enorme. No Brasil, lamentavelmente, nós temos uma situação de mais de 30 mil mortos no trânsito todos os anos. Tivemos uma pequena redução durante aquela fase de pandemia, mas hoje, infelizmente, esse número vem aumentando novamente. E quando se fala na questão do sono, nós temos que até 42%
dos sinistros de trânsito podem ter envolvimento com o sono. Obviamente nós temos outros fatores, mas o nosso tema hoje é sono, então isso é muito importante. E essa campanha nacional, ela visa alertar, trazer cada vez mais à luz a informação sobre essa questão do sono, e especialmente voltada também para os médicos especialistas em medicina do tráfego que atuam fazendo essa avaliação, para que nós possamos ter mais cuidado, sermos mais incisivos e não somente verificar, fazer o diagnóstico, encaminhar para um tratamento, mas também alertar aos especialistas e alertar a população em geral sobre esse risco, e é um risco muito grande. Falando mais sobre a campanha, enfermeiro, a gente sabe bem que é uma campanha nacional, enfim, queria que o senhor nos explicasse quais são as ações que vocês fazem, a divulgação ela acontece mais por mídias sociais, como é que funciona, se tem palestras daqui a pouco, porque o slogan dela é motorista que dorme bem, volta para casa, né? Então, já antes de assumir a direção do veículo, como muito bem posto aqui pelo Dr. Ricardo, o motorista ele tem que estar descansado, tem que estar bem, para evitar que o veículo dele ele acabe se tornando uma arma para quem está ali muitas vezes sem nada a ver com a história, né? Exato, exato. Então essa campanha ela começa com uma formação com os médicos da medicina do tráfego, é o nosso primeiro pilar, porque acontece... O que acontece? Quer tomar uma aguinha? Desculpa. Então, acho que eu já vou passar a bola direto para o Dr. Ricardo, né, doutor? Quero fazer uma observação antes com o senhor, porque já é um assunto que o senhor também estuda há muito tempo. Aqui no sul, especificamente, inverno, frio, os dias começam escuros, terminam escuros. Não sei, mas eu sinto mais sono no inverno. Então, acaba que se torna mais perigoso ainda essa questão de trânsito e sono no inverno? Ou é uma observação meio... Não, na realidade, o que nós temos é que cada pessoa tem o seu perfil de sono. Tem pessoas que são mais matutinas, né, estão mais despertas pela manhã, outras são mais vespertinas, e temos também pessoas que são mais despertas, inclusive à noite, né? São um número menor, mas isso existe. Né? Quando nós falamos de trânsito, em geral, nós dividimos assim em grupos, pelo menos 2 grupos, aquelas pessoas que utilizam os veículos para pequenos deslocamentos, para ir para o seu trabalho, para fazer a sua atividade geralmente urbana, né? E nós temos aqueles motoristas que fazem longos percursos, motoristas de caminhão, motoristas de ônibus intermunicipal, interestadual, motoristas de carreta e outros veículos pesados, que ficam muito mais tempo na direção veicular, 8, 10 horas muitas vezes. Claro que, obviamente, no perímetro urbano nós também temos motoristas profissionais que dirigem esse tempo todo. E você fala na questão do inverno, né? Literalmente, acordamos no escuro e vamos terminar a nossa atividade no escuro também, né? Os dias são mais curtos, as noites são mais longas. A luminosidade, ela faz parte para nos ajudar à ativação da nossa capacidade de permanecer acordados. Né? Se nós temos alguma pessoa que tenha um distúrbio do sono ou que tem um perfil mais sonolento, ela realmente vai ter mais dificuldade em se manter acordada. E como você bem falou, né, a gente tem menos período de luz e ao mesmo tempo você acaba não indo dormir mais cedo e nem dormindo mais tempo. Né? Hoje, com a luz elétrica, com todas as situações que nós temos na modernidade hoje, nós temos condições de ficar mais tempo, e muitas vezes mais tempo em tela de computador, em tela de celular, e essa luminosidade também acaba nos estimulando. Então, pode gerar sonolência, pode gerar sonolência também. O frio também nos ajuda a ficar um pouco menos agitados, menos despertos. Também. Um arzinho quente também ajuda. Então, na realidade, e a questão da visibilidade, né? Uma coisa importante que a gente falar aqui no Rio Grande do Sul, principalmente, né? Nós temos situações em que nós temos a cerração, a neblina, que também atrapalham a visibilidade. Então, quer dizer, são mais situações que se põem para risco de um sinistro de trânsito. Mas certamente nós temos individualidades das pessoas com mais sonolência durante um período do dia, mas isso que nós temos que diferenciar quando da realização de um exame de aptidão física e mental para habilitação, né? De verificar se aquela pessoa
tem um distúrbio ou não, porque daí é tratável, é algo que se pode encaminhar para um tratamento, fazer um tratamento e minimizar o risco, né? Minimizar o risco. Sempre lembrando também que a questão dos distúrbios do sono, eles não geram simplesmente a sonolência ou a incapacidade, ou então a pessoa vai dormir ao volante. O risco dos distúrbios do sono, eles podem trazer riscos cardiovasculares e outros riscos de saúde que acabam se complementando, né, e potencializando o risco de um sinistro muito maior. Voltamos então para aquela questão, o senhor comentava conosco que dentro da campanha a gente começa pela formação dos médicos especialistas em tráfego, isso? Exatamente. Então a gente começa pela medicina do tráfego, onde nós não temos, dentro da área de formação do profissional de saúde, falta entender um pouco mais sobre sono. Existe esse gap na formação, seja do médico, do enfermeiro, fisioterapeuta, ou psicólogo, enfim, qualquer profissional da área da saúde deveria estudar mais na formação de base, na graduação, sobre sono. E a gente não tem isso na nossa grade curricular. Então, quando o médico do tráfego ele cai lá, né, no estudo de especialista da área de medicina do tráfego, ele se depara, né, com essa resolução do Código Nacional de Trânsito de avaliar sono, né? E aí ele não tem muita experiência nessa parte sobre como fazer essa avaliação, né, de como muitas vezes conduzir o resultado de um exame. Então a gente vem nesse primeiro pilar buscar trazer mais formação e informação para esse profissional para saber quando eu devo pedir uma polissonografia. Está descrito lá dentro do código, né, quais os critérios que o candidato a condutor deve ter para ele solicitar uma polissonografia. Né? Então, mas como interpretar esse exame e o que fazer com esse condutor? Então, essa primeira área de atuação dentro do projeto é essa, né? Trazer mais esse assunto para esses profissionais. Segundo ponto que nós temos quando se fala em exames que avaliam sono, nós estamos falando de um exame chamado polissonografia. Quando a gente fala em polissonografia, ele é um exame hoje ainda de difícil acesso, né, considerando todo o tamanho do Brasil. Hoje nós temos fácil acesso em capitais. Como que é feito esse exame? Esse exame existe algumas maneiras de ser realizadas, tá? Nós temos a maneira tradicional, que é a polissonografia tipo 1, que é chamada, onde o paciente ele dorme numa clínica, num hospital, para realizar esse exame. É um exame incrível, ele avalia vários distúrbios, praticamente todos os distúrbios do sono. O paciente que dorme, passa a noite numa clínica ou num hospital, ele consegue identificar se ele tem algum distúrbio do sono ou não. Mas nós estamos falando de um exame de uma alta complexidade operacional. Exige um profissional que vai acompanhar esse paciente durante a noite. Ele é um exame caro de ser realizado, um equipamento, né, que não é de fácil acesso ou fácil investimento para os profissionais da área da saúde. Existem outros tipos de exame que o paciente pode fazer em casa, né? Então ele não depende mais de dormir nesse local. Então hoje nós temos tecnologia suficiente onde o paciente pode fazer um exame de polissonografia usando simplesmente um sensor no dedo, um sensor de oximetria, e esse sensor vai avaliar a questão de uma das principais doenças de mais alta prevalência na população, que é a apneia do sono. Então, hoje, quando se fala em polissonografia, nós temos 4 tipos de exames, sendo que a gente pode já fazer ele em casa com a tecnologia que tem, né? E essa complexidade operacional é que dificulta o acesso de ter em todas as cidades do Brasil esse exame. Então, o projeto vem trazer essa possibilidade de ensinar esses profissionais que também é possível, com baixo investimento, com equipamento com alta tecnologia e baixa complexidade operacional, de ter em todos os locais. Onde pegar um sinal de celular, onde eu tiver uma conexão de internet, hoje eu consigo já realizar uma polissonografia. Não é uma polissonografia que vai avaliar todos os distúrbios do sono, é uma polissonografia específica, nós estamos falando da polissonografia tipo 4, específicas para avaliar ronco e apneia do sono. Só que essa doença é de maior prevalência. Estatisticamente, 34% a 35% da população tem essa doença. E ela é uma doença que traz muita sonolência, né? Então, quando a gente vai olhar lá para o Código Nacional de Trânsito, tem bem, com as reformulações que tiveram nos últimos anos, tem bem específico que o candidato a condutor
que tem algumas características objetivas ou subjetivas de ter sonolência ou apneia do sono, ele deve realizar uma polissonografia. Mas aí qual é a barreira? O médico hoje do tráfego, né, o médico está lá no Detran, está no seu consultório credenciado do Detran, ele pensa assim, vou pedir uma polissonografia, mas aonde que esse paciente vai fazer? Muitas vezes, para se fazer uma polissonografia, tem que se viajar 500, 600 quilômetros para tu chegar no local onde tem um laboratório para o paciente dormir lá. Quando a gente vai pensar que esse paciente vai fazer esse exame dormindo numa clínica no hospital, também se entra aí no custo que é para fazer esse exame. Então a gente está falando de exames aí em torno de R$1.000 a R$1.200 que o paciente onde dorme nessas clínicas, que é o custo para ele fazer. Então nós temos aí, primeiro a formação desse profissional para entender quando pedir, né, como avaliar esse resultado, o que fazer com esse condutor, e tudo bem, esse profissional está capacitado. Tá, mas aonde é que esse motorista, onde esse candidato a condutor vai fazer esse exame? Então o projeto ele vem trazer essas duas linhas. Né? O projeto ele envolve a Vital Sono e a Biologix, que são duas empresas da área de medicina do sono, onde a Vital Sono trabalha muito com a formação e o desenvolvimento desse profissional, e a Biologix é uma empresa que tem tecnologia, onde consegue levar, hoje com um sensor de oximetria, essa avaliação de apneia do sono. Então, juntando esses dois fatores, nós conseguimos ter possibilidade para o médico do tráfego conseguir fazer o trabalho dele com mais êxito, né? Porque muitas vezes ele vai pedir esse exame e esse candidato condutor vai ficar preso, né? Onde é que ele vai fazer esse exame? Quanto tempo ele vai levar daqui a pouco para conseguir, talvez, pagar esse exame? Então, são barreiras que nós identificamos aí junto com a equipe de medicina do tráfego, né? O porquê que não é solicitado esse exame sempre que é identificado, né? Então, muitas vezes, por essas barreiras, o médico pensa assim, talvez eu consiga liberar esse candidato, talvez, né, pode ser que dessa vez eu não vou solicitar o exame, talvez na próxima renovação. Mas hoje a próxima renovação vai levar 10 anos. E aí a gente está falando de uma doença que é progressiva, né? Então, se eu já tenho sinais que esse paciente tem um risco de apneia do sono, eu tenho que pensar que ele tem sonolência. E se ele levar 10 anos para voltar aqui, né, para ver se isso acentuou ou não esses sinais, aí a gente tem um grande período aí de risco desse motorista atuando profissionalmente aí nas estradas e com possibilidade de riscos de acidente, né? Agora eu pergunto ao nosso médico do tráfego aqui, o que é a apneia, doutor? A gente sabe, eu sei que tem a apneia e tem a dispneia, né? O que significa o que são esses problemas, esses distúrbios? Dispneia, na realidade, é um termo técnico para a falta de ar, né? Quando a gente tem dificuldade de respiração, né? A apneia do sono, né, a gente chama de síndrome da apneia obstrutiva do sono, é uma patologia, uma doença específica onde a pessoa simplesmente ela faz apneias, ou seja, ela para de respirar literalmente durante o sono, né? A apneia obstrutiva do sono. Então, existem situações em que as vias aéreas elas colapsam, elas reduzem a passagem do ar e fazem, por vários motivos aqui técnicos, né? E fazem com que a pessoa acabe parando de respirar. Ela faz pequenas paradas respiratórias ao longo do sono. Com isso, ela não consegue aprofundar a qualidade do sono, ela não consegue aprofundar o nível de sono dela e ela acaba não tendo um sono reparador, né? Faz com que o sono seja mais superficial. Essas apneias, essas hipopneias fazem com que a pessoa tenha mais despertares, ela acorda mais durante o sono. Ela não vai perceber muito isso no outro dia, mas ela vai ficar sonolenta, ou seja, aquele período de sono que ela estava tendo não foi um sono reparador. Nós temos diversas fases do sono, né? Então ela não consegue chegar numa fase de sono REM, que a gente chama, que é uma fase mais profunda, que é o sono reparador. Ela faz microdespertares, no outro dia ela vai desenvolver sonolência, cansaço, fadiga durante todo o dia, e aquilo ali pode ter, em alguns momentos, microsonos, microsleeps, que a gente chama, são pequenos momentos de perda de controle, e nesse momento que ela fatigar ou então perder o controle, tiver uma sonolência, ela vai simplesmente apagar, literalmente vai apagar, e se estiver dirigindo,
perde o controle absoluto da direção veicular. Só para complementar rapidamente como é que a gente percebe isso muitas vezes, no sinistro de trânsito, no dito acidente de trânsito, você vê aquele carro que atravessa uma rodovia sem frenagem, os freios estão funcionando. A pessoa nenhuma tentativa, a pessoa literalmente perde o controle do veículo e o veículo está em condições de ser controlado. A pessoa perdeu o controle porque apagou, entre aspas, na direção. Ela dormiu ao volante. Eu queria entender como é que funciona para ver essa identificação de como dizer que dormiu. E, doutor, muito importante também, até vou repetir, vou continuar aqui, porque eu quero falar um pouquinho sobre como quem está ao lado da pessoa, às vezes, eu, por exemplo, meu namorado, ele tem apneia, ele trata, enfim, mas eu já tive péssimas noites de sono por causa de ficar preocupada, enfim, não conseguir dormir. Como isso afeta, inclusive, quem está ao lado, né, para dormir também. Sem dúvida, né? A pessoa que está junto dormindo ali vai perceber, porque principalmente pelo fator ronco, né? O ronco é um dos fatores que gera a primeira suspeita, né? Nós temos algumas situações objetivas que nós temos que verificar, que é o ronco, né? A obesidade, né? O índice de massa corporal aumentado. Muitas vezes a pessoa tem uma hipertensão arterial junto disso, né? Quando a gente vai fazer a avaliação física, a avaliação médica dessa pessoa, a gente verifica a circunferência cervical. Pessoa que tem o pescoço mais gordinho, mais grosso, ele acaba pressionando as vias aéreas e colabando, né? Fechando as vias aéreas. Então isso é um risco muito grande, né? E como bem falado, a estatística, o Irã falou sobre essa questão, em torno de 30%, vou resumir o número, né? Mas em torno de 30%, um pouquinho mais, da população muita gente tem um risco para a apneia do sono. Ou seja, né, se nós formos ver aqui, nós estamos entre 3 aqui no estúdio, né, Vanessa? Entre 3 aqui, se é 33%, um deles tem, né? E eu já vou te dizer quem é, sou eu. Né? Tanto é que eu faço uso, então um pouquinho além dessa situação, faço uso de equipamentos, né, que a gente chama de CPAP, para melhorar essa condição. Claro que com a perda do peso, o tratamento, essa situação melhora, ela é tratável, isso que é importante. Né? Então é um risco que se reduz. Né? E quando você faz o tratamento, você reduz o risco não só da questão da apneia do sono, mas também o risco cardiovascular, porque está diretamente influenciada, você não ter o sono reparador, você ter a apneia do sono, está diretamente ligada à questão de aumento de morte súbita, aumento de infarto do miocárdio, né, o popular infarto do coração, né, o AVC, derrames, problemas cardiovasculares, cerebrovasculares, estão relacionados também a isso. Então é importantíssimo a gente ter esse cuidado. Se você tem uma pessoa ao seu lado, independente que seja motorista ou não, é uma questão de saúde pública, né? Se você tem uma pessoa ao seu lado que ronca, que está com sobrepeso, que tem alguma alteração, oriente para que ele procure o médico, procure o especialista do sono. Se você não sabe um especialista do sono na sua cidade, procure o cardiologista, procure o pneumologista, o otorrinolaringologista, procure o seu médico, né, do seu posto de saúde, da sua unidade básica de saúde, para falar sobre isso. É importantíssimo. Nós, obviamente, estamos falando voltados para a questão do trânsito, para o risco que existe, né, o risco de morte, o risco fatal, não somente para aquela pessoa que que está na direção, mas para o trânsito em si. Você imagina uma situação bem clara, não é hipotética porque acontece, infelizmente, o motorista de um ônibus dormir ao volante. Ele coloca em risco a ele, todos aqueles passageiros que estão no ônibus e o trânsito que está passando próximo também. Muita gente. Então é muita gente envolvida. Então é importantíssimo isso, é saúde pública. Né? E esse alerta que nós estamos tendo, esse programa que está sendo feito, é para que não somente os médicos do tráfego, mas todos os médicos se atentem mais a esse risco e que também façam buscar a possibilidade do diagnóstico e do tratamento. Eu só quero, se tu me permite, só complementar um pouco mais, o Irã falou, nós tínhamos dificuldade há poucos anos atrás de fazer um exame de polissonografia pela questão técnica. É um exame complexo que devia ser feito numa clínica, no hospital, e com a tecnologia se conseguiu hoje evoluir muito. Né? Com a tecnologia se evoluiu muito e a gente, principalmente a síndrome da apneia obstrutiva do sono, que é a mais, vamos botar entre aspas, perigosa, é a mais complexa delas, se consegue fazer o diagnóstico em casa, dormindo em casa, no conforto da sua cama,
né, com um equipamento que você vai colocar no dedo que não te traz prejuízo nenhum, não te traz desconforto nenhum e é muito simples de fazer. Isso salva vidas. É importantíssimo que a gente saiba. Se você tem alguém próximo a você, tem alguma situação que tem ronco, que você vê que daqui a pouquinho ela para de respirar, e literalmente ela para de respirar. Isso é fundamental. Tem que procurar o diagnóstico, tem que procurar o médico e fazer o tratamento. Existe tratamento. Essa é a parte melhor que tem. Tem tratamento para todos esses casos. Enfermeiro, e a gente sabe que muitas pessoas, até mesmo quem não dirige, também tem os seus distúrbios de sono. E qual que é o momento de procurar uma clínica, procurar um médico, procurar um especialista para tratar isso? Agora eu gostaria de falar para além da questão da apneia, da dispneia. Tem gente que tem muito pesadelo enquanto dorme também. Isso é um problema que eu enfrento. Eu sonho direto e me mexo demais para dormir. E como é que tu pode começar a buscar um tratamento para isso? A gente começa, hoje nós temos mais de 80 doenças do sono, tá? E a população identifica a grande maioria que está com algum problema de sono quando é um quadro de insônia. Quando eu não consigo dormir, eu acredito que eu tenho um problema de sono e aí eu vou procurar um médico para tratar essa insônia. Mas existem mais de 80 doenças, né, que a pessoa não percebe que acontece e acontece quando dorme. Então, quando que a gente começa a considerar isso como um sinal de alerta? Né? Vamos lá, questões do dia a dia: cansaço, sonolência, irritabilidade, perda de memória, questões de libido. São sintomas que eu sinto no dia a dia e que dificilmente eu correlaciono com o meu sono. Tu trouxe a questão, por exemplo, de pesadelos, né? O pesadelo é uma síndrome, existe uma síndrome relacionada ao pesadelo, então tu começa muitas vezes a desenvolver o medo de dormir, porque tu sabe que tu vai talvez ter aquele pesadelo que pode ser recorrente, né? Pode ser diferente, mas enfim, existe a questão da recorrência muitas vezes de um tipo de sonho. Então, quando que isso começa é o alerta? Se isso começar a te trazer prejuízos. Então, assim, eu começo a ter medo de dormir, eu começo a demorar o meu tempo de dormir. Então, tem algo errado, eu tenho que buscar ajuda nisso aqui. Mas quando a gente sai dessa questão da percepção bem presente, né? Então o pesadelo é uma percepção muito presente, mas é quando começa a sentir esses fatores. Muito cansado, eu já acordo cansado, acordar com dor de cabeça, sudorese excessiva durante a noite, aquele paciente que soa muito durante a noite, amanhece com o travesseiro molhado, né? Por que está acontecendo isso? Então são sinais que a gente muitas vezes não percebe ou não correlaciona com algum distúrbio. E aí passa-se muitos anos até eu procurar uma ajuda. Por exemplo, bruxismo do sono. Hoje, grande maioria da população, né, pós-pandemia, toda essa questão emocional, né, hoje você tem muita questão do bruxismo. Ele é um distúrbio do sono. Muitas vezes o paciente não percebe e começa a acordar cansado, começa a acordar, ter a memória mais prejudicada, e muitas vezes eu correlaciono esses sintomas eu estar trabalhando demais, a vida corrida, o cotidiano, né? Então, assim, o fator idade, né? Por exemplo, o paciente começou a apresentar sinais de hipertensão, foi no cardiologista, está hipertenso, né? Não, já estou ali com 40 a mais, 50 anos, eu estou envelhecendo, é questão do avanço da idade. Muitas vezes tu vai olhar para esse paciente por histórico, ele está roncando há mais de 10, 15 anos. Muitas vezes ele já está com um quadro de apneia aí há muitos anos, e isso levou a aumentar esse risco dessa hipertensão, de um quadro de diabetes. Então, a grande percepção é essa, né? A questão de, tô apresentando esses sinais, cansaço, sonolência, perda de memória, isso é muito presente para distúrbios do sono. Não somente a apneia, mas para o bruxismo, movimento de pernas, enfim, tantos outros aí que acontecem, né? Mas a gente tem dois grandes distúrbios, que é a apneia do sono e a insônia. São o que mais prevalece aí, com mais de 30% da população tendo essas duas doenças. E depois existe outras, né, e com menor presença, mas também é um sinal de que algo pode não estar bem no meu sono. E quando eu falo de privação de sono, muitas vezes eu posso estar privado por duas grandes linhas. Ou eu posso estar privado por algum distúrbio de sono que eu apresento e eu muitas vezes não percebo porque eu estou dormindo, ou eu posso estar privado de sono por tempo de cama. Muitas vezes a gente não dá o tempo de sono necessário para o nosso corpo. Hoje, quando a gente fala com a vida corrida que nós temos, cotidiano,
né, tantas atividades, trabalho, eu tiro do meu tempo de sono tudo para fazer de extra. Eu preciso fazer algo a mais para o trabalho, eu vou tirar do meu tempo de sono, ou eu vou acordar mais cedo. Quero encaixar o exercício, a academia na minha rotina. Bah, mas eu não tenho tempo, eu vou ir mais tarde ou eu vou acordar mais cedo. Então, hoje, a população, de um modo geral, ela não valoriza o tempo de sono, né? Então, e isso vai gerar lá na ponta questão de sonolência, cansaço. Então, quando eu penso assim, tem algo errado ou estou me sentindo muito cansado, né, olhar para essas duas questões. Eu posso estar com algum distúrbio, né, e aí vou ter alguns sinais, principalmente se a pessoa dorme com outra pessoa, tem um companheiro ali de cama, né, vai identificar a questão do ronco, a questão de um sono muito agitado, de conversar durante a noite, enfim. Opa, né, realmente tem algo estranho. Ou eu tenho que pensar, será que eu estou dando o tempo de sono que o meu corpo precisa? A gente tem uma regra aí muito comum que todo mundo precisa de 8 horas de sono, né? O que nós sabemos hoje? Que existe praticamente dois grupos, né? Os longos dormidores e os pequenos dormidores. E a grande maioria está na faixa ali de 6 a 8 horas. Então, a grande maioria da população realmente está entre 8 horas. Mas nós temos pessoas que podem precisar até quase 10 horas de sono. Nossa. E temos pessoas que com 5, 6 horas de sono acorda feliz da vida. Eu sou uma dessas. Né? Que bom, né? Porque a gente tem um dia mais longo, mas aquela pessoa que precisa, por exemplo, de 9 horas de sono e ela está dando 7 horas de sono para o corpo dela diariamente, ela está com um banco de horas negativo de 2 horas por dia. Com o decorrer do tempo, essa pessoa vai começar a apresentar sinais de privação de sono. Então, não quer dizer somente as doenças, né, as patologias ali, mas a gente tem que pensar nessas duas linhas. Eu preciso dar o tempo de sono que o meu corpo precisa, e aí uma configuração genética que veio com nós, e cada um tem a sua, ou eu posso estar dando tempo suficiente de sono, eu posso estar dormindo 10 horas, mas se eu estou dormindo com algum distúrbio do sono, eu estou privado. Aquilo que o Dr. Ricardo falou, são questões de fases de sono, a questão da qualidade desse sono. Então eu posso dormir 10 horas, mas com uma qualidade muito baixa, fazendo as fases do sono de uma maneira errada, e eu não vou restaurar, né? Eu não vou recuperar energia, né? Eu não vou restaurar a questão de cognição, né? Questões de sensação de bem-estar. Tudo isso passa por esse tempo de sono. E lá na ponta, quando a gente olha para riscos de acidentes, esse motorista, né? Ele vai ser sonolento. Então, porque ele tem alguma doença ou porque ele está dando pouco tempo de sono para o corpo e ele precisa de mais horas. Olha só que bacana, né? A gente começa falando sobre segurança no trânsito e já passa para essa questão do sono e percebe o quanto a qualidade do sono afeta toda a nossa saúde, né? Como é abrangente. Doutor, o senhor comentou uma coisa aqui sobre a questão que pode afetar, inclusive, o sistema cardiovascular. Isso me fez lembrar que muitas pessoas, por estarem com sono, a gente vê muito motorista de caminhão, principalmente, privado de sono, tomando energético todos os dias. Tem gente que até usa outras coisas, né, ilícitas até para se manter acordado. O quanto que isso pode prejudicar uma pessoa falando na situação de trânsito? O uso de substâncias psicoativas, que a gente chama, né, que ativam a questão da capacidade psiquiátrica, psicológica da pessoa, é bem complexo, né? Então, algumas situações que a gente tem errado, você falou em questão de energético. O energético é uma bebida que contém cafeína, né? A cafeína ela ajuda a te deixar mais desperto, né? Muitas vezes as pessoas tomam café diretamente, chá, para tentar se manter acordado. Agora, quando você está com um distúrbio do sono, quando você tem alguma patologia, você pode tomar litros de café, litros de energético e não vai resolver o problema. Baixar o vidro do veículo, botar a cabeça para fora, aumentar o volume do rádio, nada disso é suficiente quando a gente está no trânsito para deixar a pessoa mais desperta, né? Ela pode te dar uma sensação temporária de que melhora, mas realmente a única situação que faz com que você consiga recuperar aquela questão de sono, de sonolência, é você dormir. Então, quando você está no trânsito, você está dirigindo por algumas horas e você começa a ficar sonolento, ficar cansado, não tem solução. A única solução, na realidade, que se tem é parar o veículo num local seguro e descansar, dormir se necessário. Muitas vezes uma sonolência aí de meia hora, 20 minutos já resolve aquela situação mais urgente.
né? Já consegue amenizar o risco. Então é fundamental que se tenha esse cuidado. A gente citou a questão do risco cardiovascular, o risco de morte súbita é real, a pessoa morrer em virtude dessa situação. E além da questão cardiovascular, ele até comentou sobre as outras situações, uma questão muito importante no sono é a questão cognitiva. O sono reparador faz com que você solidifique as memórias, os aprendizados. Então, quem é estudante, por exemplo, a gente dá uma desviadinha do nosso foco, né? Quem é estudante, quem precisa estudar, quem precisa aprender sobre qualquer situação, o sono é fundamental para solidificar a memória, os nossos conhecimentos, a nossa capacidade. Então, o risco, por exemplo, voltando para o trânsito, né? A questão do uso de substâncias, você falou substâncias ilícitas, lamentavelmente nós temos uma premência no trânsito hoje, principalmente os motoristas de caminhão, precisa fazer uma entrega com determinado horário. Nós temos o trânsito, nós temos muitos veículos, nós temos muitas vezes atrasos, e aquela pessoa que deveria descansar, dormir, acaba utilizando substâncias psicoativas para se manter acordado. Nós tínhamos popularmente, há muito tempo atrás, os rebites ou arrebites, que são anfetaminas, são medicações utilizadas para determinadas coisas, que de forma, pelo seu efeito colateral de manter a pessoa desperta, acordada, era utilizado pelos caminhoneiros para fazer isso. E houve uma substituição desses rebites e arrebites por cocaína. Isso é uma realidade do Brasil, infelizmente. Por incrível que pareça, ao que se tem de informação técnica é que a cocaína é mais barato e se acha muito mais fácil do que os próprios arrebites, que precisariam de uma receita para comprar em muitos casos. Então, infelizmente, tem sido utilizada essa droga ilícita para manter as pessoas acordadas, os motoristas acordados, só que ela tem um custo muito grande. O que é? O custo é da doença que ela vai causar, da dependência química que ela vai causar, tá? E dos efeitos rebotes e de todos os efeitos deletérios. Ele pode dar aquele efeito de deixar a pessoa acordada, mais ligada, mais atenta, só que ao mesmo tempo ela tem efeitos secundários, com que ela solta os freios inibitórios do nosso organismo. Ela faz com que aquele motorista se torne mais agressivo, ele abusa da velocidade, ele não faz uma direção segura e com isso aquela ideia de se manter acordado para fazer logo chegar no destino, entregar a carga necessária, ela acaba transformando aquele caminhão, aquele veículo com aquele motorista sob efeito de uma substância ilícita em um risco muito maior, porque ele se torna agressivo no trânsito. Você imagina um motorista sob efeito de uma droga dessas, dirigindo no trânsito com um caminhão aí com 40 toneladas. Aquela máxima de que o maior cuida do menor não existe Acabou, nesse não caso. existe. Então o risco é muito maior nessa situação, né? Então essa questão do sono, ela perpassa diversas outras situações, inclusive a questão do uso de substâncias psicoativas. O sono é um problema de saúde pública. Por isso, dessa campanha de se trabalhar cada vez mais, não somente com os médicos do tráfico, mas com todos os outros profissionais da saúde, ao mesmo tempo alertar a população. Porque algo que é importante, eu vou no cardiologista porque eu senti uma dor no peito, estou com a pressão alta, vou no cardiologista. Eu estou com um problema respiratório, vou no pneumologista. Mas quem tem problema do sono é uma doença como qualquer outra, inclusive com maior risco. Nós temos que procurar esses profissionais para que a gente possa fazer o diagnóstico e fazer o tratamento. Eu insisto nisso, o tratamento existe, é de fácil acesso, não é difícil, a gente precisa diagnosticar e tratar. E tem também aquelas pessoas... Pode ir complementando. Eu só falando ali a questão que o sono sempre vence, né? Então, mesmo que eu use um estimulante, o sono, na hora que ele bater, ele vai vir. Muitas vezes, a gente, quando começa a atender esses motoristas na realização de exames, a gente começa a ouvir algumas histórias, né? Que quando se pergunta lá na entrevista, né, quando ele está fazendo a avaliação para habilitação, ele não confessa muitas coisas, né? Mas quando ele chega no consultório, ou quando ele vem pegar o resultado de um exame, ou um acompanhamento, começa a vir algumas histórias. Poucos dias atrás, a gente atendia uma renovação, né, de um motorista profissional, que chegou no consultório bem indignado de ter que avaliar, né, essa questão do sono, de ter que fazer mais um exame, que ele precisa, que era uma burocracia, mas então esse candidato muitas vezes ele chega lá
não querendo ou muito revoltado com a solicitação do médico, e a gente tenta trabalhar a importância, né, explicar o porquê, né, revisa com eles quais foram os critérios que levou o médico a solicitar esse exame, e esse candidato, né, já em acompanhamento de tratamento, ele fez o diagnóstico, ele realmente tinha um grau de apneia grave, e ele foi para um tratamento, e quando ele, no acompanhamento, no retorno, ele voltou e ele contou a história que ele usava a questão dos energéticos para tentar se manter acordado. E acha normal. Exatamente. Então, assim, ele tinha algumas entregas de vez em quando no litoral, né, que ele tinha que ir até o litoral. O energético começou a não ser mais suficiente, ele precisava que alguém, geralmente a esposa, ia com ele para manter ele acordado. Nossa. E quando não ia a esposa para manter ele acordado, ele usava gelo. Então, ele tomava o energético e ele comprava um saco de gelo, né, e levava, ele ia comendo gelo na tentativa de se manter acordado. E confessou que algumas vezes ele saiu da pista. Né? Então, tu imagina o risco, né, não só para ele, para a pessoa que está do lado, né, e para os que estão ao redor de um profissional como esse, que passou, né, era uma pessoa já com uma idade em torno de uns 50 e poucos anos, né, que passou a vida inteira, alguns anos aí já com essa doença, e que foi lá na medicina do tráfego, que foi lá na renovação da carteira dele, que veio a possibilidade de ele investigar essa doença. Então, muitas vezes a gente trabalha para esse condutor, orienta ele, tenta trazer essa percepção para ele, o quanto que é importante esse exame, não só para a renovação da habilitação, mas para uma questão de saúde dele, né? E aí essa questão, o sono sempre vence, e quando o energético não é suficiente, começa a se utilizar outras artimanhas para se manter acordado na direção, e isso é um alto risco, né? Porque uma hora o sono vai bater. Eu digo assim, é aquela cochilada de segundos, né? É aquele fechar o olho por segundos aqui, só vou dar uma piscadinha, e aí a gente já pode ter um acidente, muitas vezes, fatal, né? Uma vez eu dei uma dormidinha no trem, confesso para vocês, fui acordar 3 estações depois. Isso é só uma brincadeira, claro, mas para falar de um assunto bem sério, claro que tanto o doutor quanto também o enfermeiro trouxeram aqui essas questões, essas artimanhas utilizadas, mas não é para utilizar, viu, gente? Nada de comer gelo para se manter acordado, porque isso é uma segurança para você e principalmente para quem está à sua volta. Mas já chegando quase ao finalzinho do nosso programa, quero que vocês nos deem dicas para dormir bem, para melhorar. Então, agora vamos direto para o senhor, Dr. Ricardo Egli. Queria que o senhor nos dissesse como dormir melhor, principalmente para evitar que o nosso carro se torne uma arma no trânsito. O sono, ele é algo fisiológico, né? Dentro das nossas 24 horas por dia, nós temos que reservar um horário para o sono, religiosamente. Tá? Assim como a gente precisa da alimentação, a gente precisa do exercício físico, precisa de lazer, o sono é fundamental. Então, assim, ó, não pode se negligenciar o sono, não pode se privar do sono. Tá? Nós temos que começar a reduzir o tempo de tela. O celular hoje é uma coisa presente no nosso dia a dia. Então, assim, ó, 1 hora antes de você dormir, deixa o celular de lado, certo? Vá fazer o seu sono, reserve pelo menos suas 8 horas diárias para o seu sono, né? Quem precisa um pouquinho mais, reserve um pouquinho mais de tempo e não negligencie. Sono deve ser feito. Se você gosta de dormir um pouco mais pela manhã e tem essa oportunidade, durma um pouquinho mais, ajuste a sua necessidade de dormir, mas faça esse sono para que ele seja um sono reparador. E quando se está no trânsito, se você está com sono ao volante, só existe uma forma de melhorar isso. É parar o seu veículo num local seguro e dormir, descansar. É a única coisa a ser feita. Não tente nenhuma outra artimanha, nenhuma outra coisa para modificar isso, porque não vai ser possível. O sono ele vai vir e você vai ter uma perda de controle sem nenhum precedente, sem nenhum aviso prévio. Então, sono precisa dormir e precisa descansar. Pergunto Exato. Também ao senhor enfermeiro. Exatamente assim, valorizar a questão do sono, né? Então, como o Dr. Ricardo falou, é algo cíclico, é fisiológico, né? As pessoas hoje encaram o sono muitas vezes como uma perda de tempo. E não, sono é saúde. Do mesmo jeito que eu preciso me preocupar com a alimentação, com a atividade física, se eu não tiver o pilar sono, esses outros 2 pilares não vão estar sustentando tudo que a gente precisa em relação à nossa saúde. Então, valorizar o sono, valorizar o seu tempo de sono, né? Então, se eu estou me sentindo cansado, sonolento, ou eu durmo com muita facilidade durante o dia, é um sinal de alerta.
né? Então, essa sonolência, essa falta de energia durante o dia é sinal que algo à noite não restabeleceu, que o meu período de sono não restabeleceu. E se tem a questão do ronco, né? Então, roncar não é normal. A gente trabalha aí com essa questão de que se tu ronca 3 vezes por semana, né, 3 noites aí tem a presença de ronco, é um fator de risco para a apneia. Precisa investigar. E não tem idade, né? Então, nós temos aí desde crianças com problema de ronco e apneia a idosos. Então, se tu tá passando por essas duas questões, sentindo sonolência durante o dia, muito cansaço, começa a pensar na tua noite como é que ela está acontecendo. E se tá tendo histórico de ronco, o roncador geralmente não sabe, né? Depende de alguém da família, alguém da casa para dizer. Eu digo assim, tá recebendo aquela cutucadinha para mudar de lado, é um sinal de alerta aí que tu pode estar com uma doença chamada apneia do sono, e que, voltando aí para a área do trânsito, isso pode ser um grande risco de sonolência. Hoje, quando a gente fala dentro do Código Nacional de Trânsito, a gente está falando que essa investigação da medicina do tráfego é para os motoristas profissionais, né? Mas nós aí, todos nós que dirigimos, né, temos que estar alerta para qualquer momento que eu vou pegar o carro, vou pegar a moto, né, qualquer direção que eu for fazer, saber que se eu estou sonolento, se eu estou cansado, eu estou com risco. Meu tempo de ação e reação e tomada de decisões vão estar prejudicadas, e aí entender, ter isso presente, que é um fator de risco, né? Buscar a conscientização dessa importância de que sonolência e trânsito não combinam e que isso é um fator, que o Dr. Ricardo falou, de saúde pública, de identificar, tratar e tem tratamento. Muitas vezes o condutor ele chega para um exame de polissonografia, né, encaminhado do Detran, com esse medo de perder a sua habilitação. E não é isso, né? Esse condutor que tem apneia do sono, ele tem que tratar essa doença. Isso não quer dizer que ele vai ficar invalidado de poder exercer a sua profissão, mas é tratar uma doença e ter um trânsito seguro. Perfeito. E tem gente que não, como é que diz, não ronca, né? Sonha que é um trator. Então, não é para brincar, é para prestar atenção e procurar um médico. Então, Dr. Ricardo Egli, médico especialista em medicina do tráfego e também vice-presidente da Abramet, muito obrigada por participar conosco hoje. Eu que agradeço a oportunidade, a gente sempre está à disposição para falar sobre isso. Enfermeiro Irango Terres Luz, também muito obrigada. Coordenador do projeto Volta Segura, obrigada por participar e por trazer essa campanha para a gente hoje. Imagina, foi um prazer imenso, né, poder falar sobre sono e trazer essa conscientização aí por maior número de pessoas. Obrigado pelo convite. Pois aí, eu vou agradecer a nossa produtora Jennifer, que já chegou produzindo aqui, inclusive, um programa que já foi uma consulta para mim, né? Com 2 especialistas muito competentes no assunto. O TV Câmara Entrevista de hoje fica por aqui, mas você pode rever esse e outros programas no nosso canal no YouTube e também nas nossas redes sociais. Muito obrigada pela sua companhia, vamos prestar atenção no seu sono de quem está do seu lado e até a próxima.